Amados irmãos, a paz seja com vocês, que Deus possa estar abençoando cada vez mais as suas vidas. Venho aqui para trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus, que tem por título Dicas Importantes em uma Batalha Espiritual. O texto está em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 em diante, diz assim: é verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Estas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas, podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obedientes a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência quando tivermos completamente obedientes a Deus. Que coisa maravilhosa esse texto nos traz. É muito importante refletirmos que nós estamos em uma batalha espiritual constantemente. Ela está ao nosso redor todos os dias das nossas vidas. Satanás está constantemente nos atacando, lançando mentiras e tentando nos distrair dos planos que Deus tem para nós. Ele não quer que sejamos quem Deus nos fez para ser, ao aceitarmos o seu chamado para nossas vidas, ao aceitarmos a defender o que é certo. Quando nós defendemos o que é certo, ele não fica satisfeito. Nós não estamos desamparados ou sem nenhuma esperança, queridos. Deus nos deu autoridade para dizer que não aceitaremos as propostas do diabo. Nem para nós, nem para os nossos cônjuges, nem para nossos filhos, nem nossos familiares, nem mesmo nossos amigos. E olha que o texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 em diante, ele diz: é verdade que somos humanos e não empregamos planos humanos para ganhar a batalha. Primeira coisa, não use planos humanos para você tentar vencer as batalhas do dia a dia. Você diz assim: eu tenho um plano, eu vou fazer assim, vou fazer aquilo. Não vai funcionar. Você precisa estar atento à palavra de Deus. Quero ler alguns textos para que você entenda, são as dicas. Primeiro, eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 8 a 9. No versículo 8 ele diz: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de uma vítima para devorar. Olha o conselho que o apóstolo Pedro dá: estejam alertas. Essa é uma dica muito importante. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai. Estai alerta. Às vezes um descuido é fatal. Você já ouviu alguém dizer assim: eu estava vigiando a minha casa ou o seu comércio, aquela coisa. No dia que você deu um descuido, o ladrão entrou e roubou. Você disse: rapaz, só foi eu dar umas costas. É assim que o diabo faz. Um descuidozinho, ele vai entrar para fazer um estrago na sua vida. Por isso que o apóstolo diz: estejam alertas, vigilantes. A outra dica é: fiquem firmes. Mesmo que venha a luta, mesmo que ele ruja como um leão faminto, você deve permanecer firme,
confiando no Senhor, como diz o versículo 9. O versículo 9 diz assim: fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha, querido, não é só você, não sou eu que passamos por luta. No mundo inteiro, qualquer cristão que procura fazer a coisa certa vai enfrentar lutas. Mas nós temos como certeza a nossa vitória. Uma coisa muito importante que nós devemos, a outra dica, é submeter-se a Deus. No versículo 4 de 2 Coríntios 10, as armas que usamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar as fortalezas. Mas que armas são essas? Uma delas é você submeter à vontade de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se humildemente a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Só nesse texto nós temos duas dicas. A primeira é submeter a Deus, ser fiel a Deus, ser obediente, fugir do pecado, fugir das coisas que não agradam a Deus. Então, é você submeter, colocar sua mente à disposição de Deus. Com isso, você vai criar uma fortaleza para resistir ao diabo. E aí ele vai fugir. Agora, se você dá lugar, olha o que Paulo diz. Paulo diz lá em Coríntios: não dês lugar ao diabo. O apóstolo diz: não dês lugar ao diabo. Por que ele diz isso? Porque se você, em alguma coisa, você dá lugar a ele, você não vai conseguir resistir e ele não vai fugir. É como se ele vai bater o pé e não vai sair do lugar. Mas quando você submete a Deus, você tem capacidade de resistir a ele e ele vai fugir de você. Isso é maravilhoso, querido. Ainda voltando ao texto em pauta, ele diz ainda no versículo 5, estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-los obedientes a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. É usar a arma certa. Não são os nossos argumentos, não é o nosso conhecimento, não é isso que vai amedrontar o inimigo. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 17: vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, queridos, eu quero te dizer, é preciso saber usar a arma certa. Em Efésios, no capítulo 6, ele fala da armadura de Deus, que todos nós devemos usar a armadura de Deus. E essas armas, elas são muito poderosas em Deus. É muito importante você refletir sobre isso. Olha o que diz a palavra: nós usaremos tais armas contra todo ato de desobediência, quando estivermos completamente obedientes a Deus. Quero que você reflita comigo. Nós só vamos poder usar estas armas contra o inimigo quando estivermos completamente obedientes a Deus. Porque se você e eu não estivermos em obediência a Deus, nós não vamos conseguir. Porque o inimigo vai dizer: quem é você? De onde você vem? Que autoridade você tem? Se você não está obedecendo, ele vai lançar isso no seu rosto, no meu rosto. Mas quando nós obedecemos, queridos, a Deus, fazemos as coisas tudo certo, vai funcionar. Eu fico olhando porque alguns irmãos, algumas pessoas ficam dizendo: eu oro pela minha família, eu oro por isso, oro por aquilo, e às vezes não surte muito efeito. Nós temos duas coisas que devemos pensar.
Uma é a dureza do coração do homem, é verdade. Mas outra é, às vezes, que o inimigo vê em nós e mostra para os nossos familiares que nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Por isso que é importante você fazer uma reflexão sobre isso. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência, quando estivermos completamente obedientes a Deus. Queridos, o inimigo, ele quer nos fazer parar. Mas Deus nos deu várias armas para combater o inimigo. Levar os pensamentos cativos, através da adoração, da oração, e permanecermos envolvidos com aquilo que edifica, com as coisas espirituais da igreja. Essas são as armas do nosso arsenal. E a melhor arma que Deus nos deu é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, como nós lemos em Efésios, a espada do Espírito. E quando nós nos familiarizamos com a Escritura, afiamos a espada para a batalha. E então podemos desafiar o inimigo e desviar todas as mentiras, falando a verdade, e nos apossar das promessas de Deus para nós, para nossas famílias, para as pessoas que nós amamos, para que elas não se percam. Porque o inimigo sabe que se nós não tivermos em obediência, ele vai nos vencer. Ele sabe que nós não vamos conquistar as pessoas para Cristo. Mas quando nós resolvemos obedecer a Deus, determinar no nosso coração, como fez Daniel, determinou nos contaminar, reconhecer que eu e você estamos em uma batalha espiritual e que nós precisamos dessas armas e começarmos a usá-las, então, queridos, com certeza nós vamos vencer. Permaneça confiante na promessa de Deus, na promessa que Ele já venceu a guerra por mim e por você. E vamos pedir a Ele que nos mostre como lutar. E nessa reflexão, nós encontramos aqui algumas dicas. Estar atento, ficar firme, submeter, resistir e usar as armas certas. Que Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus, e guarde esta palavra no seu coração. Shalom e Adonai.